Um abraço a você que se conecta aqui na Ulisses TV em mais um Bate-Bola Raiz. Hoje ao meu lado está o Bruno Puzov, jornalista também, que faz parte da nossa equipe. Brunão, dá um alô para o pessoal que está conectado e vamos tocar que eu já vou apresentar o nosso personagem. Fala, Fabio, um grande abraço para você, para todo mundo ligado aqui no Bate-Bola Raiz. É um prazer e é uma dificuldade, inclusive, conseguir substituir Luiz Ademar e estar ao seu lado também, Fabião, que tem um currículo, está começando a carreira, né, Fabião? Faz pouco tempo aí É, que começou a carreira. algumas horas de estrada, mas vamos tocar naquele lance de sempre, o bate-bola raiz, com um entrevistado, isso é muito legal, e depois com umas informações da Série A2, que já está na segunda rodada, a gente vai fazer um panorama geral. O nosso entrevistado hoje, mantendo aquela pegada muito legal de trazer pessoas importantes do futebol do interior, do futebol raiz, nós estamos com o Fabiano Carneiro, que é o atual treinador do São Bento, que disputa a Série A2. E aí eu quero. A gente costuma passar o currículo do treinador, né? Hoje a gente vai fazer diferente. Eu já vou dar o bom dia para ele, um alô para ele, e já vou pedir para ele realmente passar um pouco, se apresentar para nós. Fabiano, obrigado por estar com a gente, obrigado por aceitar o nosso convite. E eu gostaria que você desse o seu alô inicial aí e se apresentasse. Falasse quem é Fabiano, para quem não conhece, a gente já conhece, mas seria bom ouvir de você. Bom dia a todos do Bate-Bola Raiz. Obrigado, Fábio Salgueiro. Obrigado, Bruno, pelo convite e pela oportunidade. Sou Fabiano Carneiro, vou fazer 43 anos agora, ex-atleta profissional de futebol. Parei com 27, ali quase para 28 anos, por conta de algumas lesões. Já na época não tinham tantos empresários, os empresários não tinham esse staff que cuida, direciona todo o atleta, como psicólogo do esporte e várias outras questões. Então eu estava praticamente sozinho. Já tinha uma filha de 6 anos e não estava acompanhando muito o crescimento dela, e os salários que eu estava ganhando não faziam mais tanto sentido estar longe da filhota, e resolvi parar. Demoro mais ou menos uns 6 a 7 anos a voltar para o futebol. Começo como treinador de escolinha no Meninos da Vila Taboão da Serra, que eu sou muito grato a eles até hoje. O dono, inclusive, é meu padrinho de casamento, o ex-volante do Santos, Rodrigo Caldeira. E dali o pessoal começa a ver algum tipo de talento, algum tipo de feeling na minha postura, na minha conduta, no meu gerir, nas ideias de jogo. E ali eu tenho a primeira oportunidade para ir para o CATS, Clube Atlético Taboão da Serra, para estar sendo treinador já de um sub-20. E ali, logo depois, viro auxiliar do Diego Souza, no Paulista, e daí começo a seguir. Antes disso, também tive uma experiênciazinha bem rápida como coordenador de captação na Inter de Limeira para a Copa São Paulo de 2018, se eu não me engano. E depois do CATS tenho passagens pelo Eco Osasco, Ibrachina, América São José do Rio Preto, o SCA Brasil, e aí depois eu vou para o profissional na Portuguesa do Rio, Série A de Carioca, Copa do Brasil e Série D de Brasileiro. E, claro, Copa Rio também, que fomos campeões invictos. E ali começa minha trajetória no profissional, há mais ou menos 4 anos atrás aí. E nessa sequência, eu venho para o São Bento, depois de 2 temporadas na Portuguesa do Rio, eu venho para o São Bento para auxiliar o professor Roberto Fonseca. Depois tem a entrada do Luiz Carlos Martins, eu viro auxiliar da casa, porque o clube vê projeção na minha carreira, me oferece esse novo antigo cargo, porque já não tinha mais, e resgatam esse cargo aí para me dar a oportunidade de continuar no clube. E quando o Luiz Carlos Martins entende que é melhor ele ir para um outro destino, nós assumimos para livrar o São Bento, junto com toda a comissão, diretoria, do rebaixamento em 2025. E na Copa Paulista volto a ser auxiliar da casa com o Coelho. Assumimos a responsabilidade também de tentar classificar e conseguimos. Então, dois êxitos aí em momentos muito delicados. Em 2025, tirar do rebaixamento, que foi, claro, o maior trabalho nesse momento no São Bento, mais importante, senão não estaríamos disputando hoje a A2. E logo depois conseguimos classificar aí com 3 rodadas, dependendo ainda de uns resultados, numa dificuldade imensa, para a Copa Paulista, e saímos nos pênaltis para o São José. E hoje estamos iniciando um trabalho do início, que está engrenando. Estamos com um pouco de dificuldade nos 3 primeiros jogos, que sabíamos que ia ser muito difícil, e as dificuldades estão vindo e nós temos que resolver. E hoje, como efetivo treinador de São Bento, estamos aqui trabalhando.
Ô, Fabiano, muito legal ouvir de você, você passar um pouco do geral da sua carreira, do seu atual momento, e isso é muito legal, que eu vejo futebol, estou há 25 anos trabalhando com futebol, e eu vejo que você é um cara que está chegando, mas está estruturando sua carreira, né? Você não está dando saltos, pulando etapas. Isso é muito legal, porque chegar estruturado é muito bom, fica muito mais próximo do sucesso profissional. E aí eu te pergunto o seguinte: qual a sua maior dificuldade ou a maior dificuldade do treinador de sair de auxiliar para treinador principal? Não assusta, porque você é um cara experiente que jogou, já esteve lá dentro, já trabalhou como auxiliar também, mas qual a dificuldade principal que o profissional sente? Parece que é uma passagem natural, mas a pressão aumenta, né, Fabiano? Claro, a pressão aumenta porque a exposição também aumenta, né? A profissão que nós amamos e que nós escolhemos seguir, que seja jogador de futebol ou treinador, ela é muito exposta, né? Ela é muito expositiva, né? É uma figura pública, independente do tamanho de cada um, mas é uma figura pública e está sempre exposto, e principalmente aos resultados, independente de performance. Então você pode performar bem, pode jogar bem, a bola, como a gente estava conversando em off aqui, pode pegar na trave 2 vezes num jogo só, como aconteceu contra o 15, e ela não entrar. E uma bola do adversário entrar, e por méritos do adversário, claro, o adversário sair com a vitória também. Então, realmente a pressão aumenta, e por isso também a ideia de escolher um auxiliar que também foi ex-jogador, que é o Cicinho, que jogou em alto nível, até mais alto nível do que eu, e principalmente no setor defensivo, para tentar estar equilibrando aí, como ex-centroavante que fui, para tentar estar equilibrando aí o setor defensivo e o setor de ataque. É uma exposição grande, é uma pressão grande, mas é como o próprio Fábio Salgueiro citou, nós já estamos acostumados com esse tipo de pressão, porque fomos ex-atletas, já jogamos com o estádio lotado também, então a gente sente esse friozinho na barriga novamente, como o Romário dizia, né? No dia que a gente não sentir mais esse friozinho na barriga, a gente tem que parar, a gente não tá no lugar certo. Então, é uma pressão, de certa forma, até privilegiada e gostosa, porque fazemos o que amamos. Vamos lá, Professor, ano Brunão. passado, o São Bento briga contra o rebaixamento na Série A2, tem a mesma pontuação da Portuguesa Santista, mas em critério de desempate acaba ficando na Série A2. Já na Copa Paulista, o senhor leva até as oitavas de final, partida que a gente transmitiu aqui na tela da Ulisses TV, e foi simplesmente uma disputa de pênaltis, foi 9-8 com o goleiro fazendo o gol da classificação da equipe do São José. Como que o senhor avaliou o ano passado e principalmente como projetar esse ano de 2026? Porque realmente, cobrindo o futebol do interior aqui na Ulisses TV, o futebol raiz, a gente percebe que os clubes mudam bastante o seu elenco, fazem mais de 20 contratações, por exemplo. Como que o senhor avalia o ano passado e principalmente projeta essa temporada, professor? O ano passado, Bruno, foi um ano realmente muito delicado, onde sofremos bastante. Na A2, um elenco muito mais experiente, porém com jogos quarta e domingo, sofremos bastante com lesões e perdas e principalmente expulsões. Então ali a gente entende que o lado psicológico e mental foi primordial para tudo se desenhar naquele cenário. Então tivemos que trabalhar muito bem isso para sairmos do rebaixamento e fomos agraciados aí com esse livramento. Já na Copa Paulista, totalmente ao contrário. Um elenco totalmente do zero e muito novo. Tínhamos 2 atletas e o terceiro que chegou. Deu uma travadinha no momento que o Fabiano estava falando aí. O Kel vai nos ajudar, vai nos auxiliar, vai reconectar ele. Ô, Bruno, eu achei legal que você. Eu até vou pegar um gancho da sua pergunta para retomar com o Fabiano, Sim. porque você falou uma coisa certa, né? Eu acho que essa transição de uma temporada para outra, de mudar todo o elenco, eu acho que nenhum treinador consegue manter uma pegada desse jeito, né? E abordando, Fabião, sobre a nossa preparação para os jogos, né? A gente tem que estudar, tem que trazer a melhor informação, principalmente ali na beira do campo, porque você está ali, e como você sabe muito bem, Fabião, essa pressão de saber informar, não pode errar alguma coisa que você vai falar, alguma informação. Eu estava vendo a equipe do São Bento e até puxando aqui, ó, peguei até meu caderninho de anotações que eu levo para os estádios, Fabião, e eu faço algumas anotações antes do jogo. Eu vi aqui o São Bento teve 23 contratações para essa temporada.
É um elenco completamente novo, como ele falou, alguns jogadores já experientes, Fabião, mas por uma simples bola na trave, na verdade, três bolas na trave da primeira rodada, foram duas contra o 15, eu estava na beira do campo, inclusive, somente se postou bem. Só que, Fabião, é como você disse aqui fora do ar pra gente, uma velha história do Marco Aurélio, né? Que ele disse que como que é, Fabião? A trave. O sucesso do futebol se limita à trave. Se a Isso. bola bate na parte interna e E entra, entrar? você é um sucesso, você é competente, o planejamento foi maravilhoso. Se bate na parte externa e vai para fora, não valeu nada o trabalho, enfim, é complicado, é Não isso serve mesmo. mais. E vale lembrar, o Brunão, vale lembrar que na verdade, o Mirassol, por exemplo, que está na Série A, né, que foi a sensação do ano passado, perdeu também praticamente mais de meio time para essa temporada. Sim, Então, exatamente. o futebol do interior, a gente nota, o Brunão, que eles têm essa dificuldade, infelizmente. E até eu vou antecipar aqui uma pergunta para o que eu vou fazer para o Fabiano, assim que nós retomarmos, e eu espero que a gente consiga retomar o contato com ele aí em breve. É o seguinte: dessa realidade que o São Bento vive hoje, porque o São Bento estava com uma expectativa de SAF, o São Bento estava com uma expectativa de Isso. realmente de estar em outro patamar. Você acompanhou muito isso, você pode falar um pouco mais, Bruno? E é verdade, Fabião, porque muitas vezes a SAF é a salvação de um clube. Às vezes, como o Juventus da Moca, por exemplo, estamos aqui com o professor, vamos retomar a entrevista, mas só terminando essa conclusão aqui, Fabião. O time do São Bento tem essa possibilidade de SAF, não se torna para essa temporada, mas mesmo assim muda o elenco, a gente vai abordar aqui com o professor. Vamos deixar. Ô, Ô, Fabiano, você está nos ouvindo bem? estou, vocês continuam me ouvindo? Total, Perfeito. muito bem. Você consegue retomar de onde você está? Você estava desenvolvendo um raciocínio muito legal da pergunta do Bruno. Claro, claro. Então, na A2 sofremos muito com lesões, com atletas bem experientes, porém a fisiologia e a idade, enfim, várias questões também envolvia até um pouquinho de parte física ali, e passamos por aquela situação. E já na Copa Paulista, um elenco totalmente reformulado, já que a federação não estava repassando aquela cota que geralmente passa no Paulista, então os clubes com menos orçamento, uma folha orçamentária mais modesta e própria, fazemos um time muito novo e aí sofremos pelo contrário, sofremos de atletas muito novos, de repente, errarem em momentos cruciais, em tomadas de decisões, em momentos que decidem o jogo. Mesmo assim, pelo elenco que nós montamos, entendemos que fomos até longe de uma certa forma, por conta de todo o cenário, todo o contexto. E o que eu vejo, realmente, até para finalizar a resposta da pergunta, é que todos os times que mantêm pelo menos metade ou mais do seu elenco e mantêm o treinador, esses times geralmente já saem na frente nos outros campeonatos, já levam vantagem. Prova disso é o Mirassol, prova disso é o próprio 15 de Piracicaba, o próprio Inter de Limeira, o próprio Primavera agora na primeira divisão. Enfim, não manteve seu treinador porque saiu, mas tem o seu auxiliar, que é o Rafael Marques, que tinha praticamente as mesmas ideias, até onde a gente sabe aqui de fora, né? Então, a gente entende que quanto maior o tempo de trabalho, maior a sequência, e claro, maior a paciência de dirigentes e torcedores, que infelizmente, culturalmente falando no nosso país, não são tantas, geralmente aumenta a probabilidade de êxito, de médio a longo prazo. Só que o nosso futebol é muito imediatista, né? Então, a gente fica aí nesse limbo aí, o treinador fica nesse limbo de quem vai acreditar no trabalho e quem não vai acreditar no trabalho. O Fabiano, você fez dois longos trabalhos no Rio de Janeiro também, agora está em São Paulo. E você, no final da tua explanação, agora você praticamente respondeu a pergunta que eu vou te fazer, mas eu queria me aprofundar um pouquinho mais nisso. Eu até citava, assim que você estava reconectando o sinal, citava com o Bruno, que o Mirassol, estando na Série A, tendo sido a sensação do ano passado, realmente conquistando até vaga para Libertadores, ele foi um time que perdeu muitos jogadores também para essa temporada. Fabiano, você como um cara experiente que teve no Rio, em equipes menores e agora está aqui no interior de São Paulo, esse é um dos grandes desafios, é você perder de repente um elenco todo e começar do zero a cada temporada, né? Esse é o maior desafio, Fábio, para um treinador. Por quê?
O treinador tem as suas ideias, as suas convicções. Se você não tiver peças com as características para estimular nos treinamentos e executar as suas convicções dentro do jogo, cara, você vai ter que se adaptar, vai ter que se flexibilizar e vai ter que escolher outro tipo de situação. E, na minha opinião, esse é o treinador que mais está à frente hoje. O que se adapta, porque com tamanha rotatividade que existe no nosso futebol, para você manter as suas convicções saindo de um clube em outro, prova disso, por exemplo, é o Diniz, que eu sou um grande admirador do que ele pratica de jogo, por trazer algo um pouco diferente. Às vezes alguns o chamam de teimoso, não acredito que seja essa a palavra, mas é um cara que acredita muito nas suas convicções. Ele sai de um Fluminense campeão da Libertadores, pelas mesmas convicções que ele entrou, que a gente chama, o Ancelotti chama isso até em um dos seus livros de árvore de liderança, pelo mesmo motivo que você foi contratado, é o mesmo motivo que você vai ser demitido, depois que depois que o time começar a parar de produzir. E ele vai para o Cruzeiro, e no Cruzeiro nada dá certo. E ele é demitido de uma forma até muito rápida, principalmente pelo que o trabalho dele demanda de tempo para ser bem executado, porque não é um trabalho tão simples, é um trabalho bem complexo, tudo que ele faz de jogo, né? E eu gosto muito. Enfim, o ponto crucial e o maior desafio de um treinador realmente é começar um trabalho todo do zero, principalmente cabidas as devidas proporções que nós estamos, por exemplo. A SAF, que quando eu volto a reconectar a internet aqui, eu vejo que vocês estavam falando da SAF. A SAF demandou um certo tempo de processo burocrático para acontecer e ela não aconteceu. E isso acaba afetando o anúncio do treinador Fabiano Carneiro e acaba afetando o time das contratações. E isso complicou bastante, porque daí você tem que buscar outros jogadores com as características que você já queria, que já estão no mercado, inclusive em rivais, né? Então, rivais da mesma divisão, por conta do time das contratações. E então a grande maioria dos atletas que nós contratamos, pelo time que nós tivemos, pelo tempo que nós tivemos para começar a contratar, eles não conhecem divisão. A grande maioria, pouquíssimos conhecem a divisão. Ou se passaram por aqui há mais de anos, né? Então isso também requer um tempo, uma adaptação, um entendimento de jogo. Alguns atletas tiveram que vir de fora do país, e então, por mais que esteja em divisões de outro país, por exemplo, uma divisão de Malta, da primeira divisão, não é a mesma coisa que uma A2 aqui. Uma A2 é muito mais forte. O Campeonato Paulista da A2, ele só perde para um campeonato estadual no Brasil, que é o próprio Paulistão da Elite. Depois de todos os outros, qualquer time pode ter acesso e qualquer time pode cair. É simples assim. Claro que alguns entram com um poder maior de fogo por conta de folha orçamentária, de manter elenco, de manter treinador, mas também alguns clubes, alguns times vão, encaixam no começo, pegam confiança e às vezes bate lá no acesso. Então a A2 realmente ela é até mais disputada do que o da A1, porque o da A1, 6 times mais ou menos entram com condições de ser campeão. Os 4 grandes, Red Bull e hoje o Mirassol, todo mundo olha como uma sexta força. Já a A2, você até fala aí que um 6 tem possibilidade a título, só que qualquer um dos outros 10 podem ser campeões ou ter o acesso. E justamente sobre essas contratações que eu queria abordar com você, professor, que o time do São Bento, como o senhor disse, muda da Série A2 para a Copa Paulista, da água para o vinho, por exemplo. É um elenco que era experiente, aí fica mais jovem, mesmo assim faz um páreo duro jogando fora de casa no Martins Pereira. A gente estava lá cobrindo essa partida contra o São José na Copa Paulista, perde nos pênaltis, mas para essa temporada a gente chega na primeira rodada, a gente transmitiu a partida contra o 15 de Piracicaba no último domingo, e puxando a escalação, algumas informações eu percebi, eu queria citar inclusive dois atletas, o Fabrício, que ontem também foi titular contra a Inter de Limeira, e o goleiro o Wagner, que todo mundo tem uma carreira, obviamente, muito completa e muita gente lembra ele do Palmeiras. Justamente isso, professor, como o processo da SAF impacta no mercado de transferências e principalmente como que essa observação chega do treinador também, eu quero um elenco mais experiente ou não, é mais oportunidade de mercado, como esses jogadores chegam até vocês para vocês conseguirem conversar com eles e assim contratá-los? Bruno, ótima pergunta. As duas coisas caminham atreladas, elas andam lado a lado. Por quê? Queremos atletas experientes, sim, porém nem todos os atletas experientes, clinicamente falando, são tão saudáveis. Por que a gente fala isso? Porque o futebol hoje em dia ele exige muito do corpo do atleta. Então, às vezes, é difícil você achar um cara
de 30 e poucos anos, que nem o Fabrício da vida, que nunca teve histórico de lesão tão grave. Hoje em dia você encontra atletas, às vezes, com 24, 26 anos, que já tem duas operações, duas cirurgias de ligamento cruzado, entendeu? Então, assim, aí você vai contratar esse atleta, é um risco, porque são jogos de quarta e sábado. Quanto Sim. tempo ele tem minutado nessas últimas 2, 3 temporadas? Então, tudo isso é critério. Então, claro que nós queremos um time experiente, para não chegar debaixo da trave perto do goleiro, o cara não sentir a pressão de estar na frente do gol, cara a cara com outro goleiro experiente do lado de lá. É claro que um cara Uhum. que vai cruzar uma bola, a gente quer que ele seja experiente a tal ponto de não só os treinamentos que nós passamos estimular de tal zona ter um passe para trás, de tal zona de cruzamento ter um cruzamento do segundo pau, de tal zona do cruzamento ter um cruzamento de canal, quase rasteiro, para antecipação. Claro que nós queremos, mas nem sempre nós conseguimos, por conta do time, por conta da folha orçamentária, porque esse atleta geralmente custa muito mais, né? Então, assim, prova disso, não sei se é verdade, mas atletas que ganham de 30 a quase 50 mil reais no adversário de ontem, sendo que a nossa folha orçamentária, o atleta que ganha mais aqui ganha 3 vezes menos que isso. Então, assim, e aí você vai se adaptando, você vai se flexibilizando, você vai entendendo o que o seu elenco pode trazer. Fizemos uma ótima pré-temporada, jogando até com Primavera, de igual para igual, 2-2, abrindo 2-0, nosso time titular, sabe? Então, assim, contra o Capivariano também, um gol anulado, foi 1-0 só para o Capivariano. Então, a gente teve um parâmetro muito legal, subimos o sarrafo e agora nós temos que voltar a atingir esse sarrafo valendo 3 pontos, porque é valendo 3 pontos realmente que nós vemos o quão nosso time é capaz de fazer tudo aquilo que treinou, né? Tudo aquilo que foi estimulado. Então, atletas experientes são importantes, sim. Aí levamos em consideração também a saúde do atleta, como eu falei, histórico de lesões e tudo. E, claro, o time e a folha orçamentária, porque teve atletas muito bons também que passaram pelo nosso crivo. E quando nós falamos, poxa, gostei muito agora, por exemplo, não vou citar o nome do atleta, porque ele está empregado, e não está empregado aqui no estado. E por ética eu não vou citar o nome do atleta, mas aonde ele está não está sendo utilizado, ele não está feliz, só que é um atleta que acabou de jogar a Série A de Paulista e jogou Série B de Brasileiro. Então é um atleta fenomenal. Quando nós gostamos do perfil, nós falamos para a diretoria, poxa, vamos trazer esse atleta. Quando foi ver, o salário dele era 50 mil reais. Nós não conseguimos pagar isso para ele. Então o atleta a gente não consegue trazer. Então, assim, isso, claro, ninguém vai ver de fora, só vê quem realmente entende de futebol, vocês que estão há anos dentro do futebol, mas o torcedor quer ver resultado, e o torcedor é apaixonado e ele está no direito dele. E o que a gente mais quer é dar alegria para o torcedor. Então cabe a nós agora nos flexibilizarmos, nos adaptarmos às peças que nós temos, às características que nós temos, para entender o melhor sistema, mesmo que esse não seja o que mais me agrada como modelo de jogo, mas eu preciso fazer o time produzir mais. Fabiano, 2 jogos, 2 derrotas. Você citou, né? Você ponderou de forma justa, 3 bolas na trave, quer dizer, a performance do time até que foi boa, mas a bola não entrou e a gente vive um campeonato que tem um tiro curto, né? E tem que mostrar serviço e a gente já ponderou muitas coisas aí, de repente, da formação de um time do zero para começar uma competição tão forte como a Série A2. Esse momento agora, Fabiano, lógico, é um momento de calma, um momento de ponderação, mas um momento de muito trabalho. Trabalho físico, trabalho tático e principalmente trabalho emocional para os jogadores não se perderem. Como é que você vê esse momento do São Bento agora para tentar dar essa volta por cima e uma resposta rápida diante de um campeonato de tiro curto da primeira fase? Exatamente, Fábio. O primeiro ponto é o emocional. Não é porque se tivéssemos ganho 2 partidas, tudo estaria correto, justo, e eu sou o Guardiola e o nosso time é a seleção brasileira de 82. Não. E também não é porque perdemos as 2 partidas que está tudo errado, né? Claro que não é prazeroso perder, o torcedor fica chateado, a diretoria e nós muito mais, porque somos os principais responsáveis por isso, e só Deus sabe o quanto nós queremos ganhar. Lógico que a parte tática e emocional elas vão ter que caminhar juntas, e agora é trabalhar muito a especificidade, setor defensivo, setor de meio campo e principalmente setor ofensivo nas finalizações, para que a bola entre pela primeira vez e é que nem Cristiano Ronaldo fala, gol é que nem ketchup. Pode demorar para sair porque está entupida ali a tampa, só que quando sai também vira
vira festa. Então, assim, se Deus quiser, estamos trabalhando para entender as características dos atletas que temos no elenco, alguns que estão chegando também, para se adaptar o mais rápido possível, para que a gente comece a pontuar e assim nos recolocarmos na tabela. Haja visto que o primeiro colocado tem 4 pontos, ninguém teve 2 vitórias consecutivas, isso é até interessante para nós que não conseguimos ganhar nenhuma, porque se manter dessa forma tão equilibrado, com 3 pontos você já volta lá para o meio da tabela, né? Então, a ideia é pontuar no próximo jogo para que a gente venha com mais calma, um pouco menos pressionado no nosso jogo em casa contra o Monte Azul. E, professor, ontem eu estava ali no Novelli Júnior, lá em Itu, fazendo Ituano e Votuporanguense. E eu conversei com o rei do acesso, que é o Paulo Roberto Santos, que tem 14 acessos, sendo 6 da Série A2 para a Série A1. E conversando com ele, fora do ar, inclusive, perguntei para ele naquela entrevista que a gente faz no pré-jogo, conversei com ele e ele disse que o investimento do Votuporanguense foi alto e realmente o Mazola Júnior, treinador do Ituano, disse que o Votuporanguense montou um time, uma seleção da Série A2 do ano passado. A que ponto o senhor consegue perceber a força dos adversários? O que o senhor pode nos dizer, principalmente das outras equipes, das outras 15 equipes? O São Bento pode realmente dar uma resposta ao seu torcedor o quanto antes, obviamente, mas o quanto o senhor vê da força do Campeonato Paulista da Série A2 deste ano de 2026? Nós podemos, Bruno, e nós devemos dar uma resposta o quanto antes, principalmente pontuando contra o Água Santa, o forte Água Santa, Sim, que na nossa visão interna é um dos 8, 10 favoritos que brigam ali para a classificação, principalmente por ter vindo da primeira divisão e por conta de folha orçamentária. É nítido quando olhamos as contratações dos outros times, o quão qualificados são as peças e o quão experientes são as peças até nessa divisão, né? Que isso é muito importante, né? O professor Paulo Roberto é um exímio conhecedor, é um especialista dessa divisão, né? E nós respeitamos muito o trabalho dele. E realmente, o Votuporanguense, pelas contratações nós vimos, montou realmente quase que uma seleção da A2 do ano passado. Então isso acaba trazendo uma vantagem para esses times por conta da experiência na divisão e por conta da folha orçamentária, que daí o não tão experiente na divisão também é um nome de muito peso que vem de outro lugar, que também não vai sentir o campeonato, não é só porque não disputou o campeonato que vai sentir, porque o cara é tão experiente quanto, porque às vezes ele não disputou A2, não é experiente na A2, mas o cara vem de Série A1 de Paulista e Série B de Brasileiro. Prova disso é o próprio Natan, nosso camisa 10, sim. que do nosso elenco, a função que ele exerce, nenhum tem características nem próximas. E estamos tentando achar dentro do elenco e buscando peça no mercado, que hoje é difícil, que está quase todo mundo empregado, né? Então teria que ser um cara, olha o quão criterioso e quantos pré-requisitos nós temos para trazer um meia para substituir o Natan hoje, já que o Coutinho também acabou tendo uma lesão grau 1 ali. Nós temos que ir no mercado buscar um 10 que fez pré-temporada em algum lugar para chegar bem fisicamente, certo? E que não esteja sendo utilizado e que saia de forma legal, lícita e amigável do clube que está, né? Até para o São Bento fazer tudo com respeito aos clubes que têm parcerias, às vezes, que trabalham, que tem porta aberta, que conhecem os diretores, porque o futebol todo mundo se conhece. Então, olha o quão criteriosa e quantos pré-requisitos tem que ter essa contratação. Porque não adianta você pegar um 10 bom, mas que está parado em casa, que não fez pré-temporada em lugar nenhum, porque esse cara só vai conseguir jogar daqui um mês. E daqui um mês já se passaram 8, 10 jogos. Já está quase no final da primeira fase. Então, assim, é uma situação bem delicada e tudo isso, pela demanda de tempo que teve o processo burocrático para virar SAF ou não. Porque éramos para começar a contratar em outubro, para terminar as contratações no final de outubro e dia 3 de novembro, numa segunda-feira, nos apresentarmos. Eu, Fabiano Carneiro, junto com a comissão, fomos efetivados no dia 15, começamos a contratar a partir dali, lógico que tínhamos algo mapeado, mas começamos a contratar a partir dali, do dia 15. No dia 20, nós nos apresentamos com 8 atletas apenas contratados. E aí nós vamos trabalhando e contratando, trabalhando e contratando, trabalhando e contratando. Então, haja visto a dificuldade no começo do campeonato, ela não é à toa, tem todo um cenário por trás dos bastidores que ocasionam tudo isso, e no final quem está assistindo, obviamente, que só vai ver o resultado.
Ô, Brunão, eu vou fazer a última pro nosso querido Fabiano e depois eu deixo para você finalizar com ele, tá? Fabiano, é o seguinte, eu sei que eu imagino que você tenha feito isso, que a gente acompanha, a gente fala muito com as comissões, e tem aquela planificação dos jogos antes do campeonato, né? Olha, esse jogo aqui a gente ganha, esse aqui a gente arranca um empate, esse aqui a gente pode até tropeçar. E esse jogo de vocês contra o Água Santa fora de casa, provavelmente você deve ter falado para a tua comissão, ó, a gente pode tropeçar nesse aqui, a gente ganha em casa aqui, tem que fazer os 3 pontos em casa. Agora, diante do cenário das 2 primeiras rodadas, o negócio é somar ponto nesse jogo fora. Não tem jeito, não tem como ser diferente, né, Fabiano? Perfeito, Fábio Salgueiro. Tínhamos uma ideia nesses 3 primeiros jogos, já que o primeiro foi em casa, de somarmos pelo menos aí de 4 a 5 pontos, né, num cenário um pouquinho mais legal. Haja vista que os 2 adversários fora acabaram de descer da primeira divisão. E mesmo o 15 sendo um adversário muito forte, nós competimos de igual para igual e tivemos condições de ganhar o jogo com 2 bolas na trave, 1 ou 2 gols perdidos ali dentro da pequena área, até o próprio rebote da bola na trave, que o próprio Natan fura a bola e é ali naquele momento que ele se machuca, né? Que ele já começa a sentir. Então, a ideia era ter no mínimo de 4 a 5 pontos nos 3 primeiros jogos. Se nós não pontuamos até agora, nós temos que pontuar urgentemente contra o Água Santa. Professor, eu estava na beira do campo contra o 15 de Piracicaba e eu percebi um time do São Bento que começa propondo o jogo, inclusive, tem as 2 bolas na trave, o 15 faz um gol de pênalti e depois consegue segurar um pouco o resultado, até o Almiro Luan vai para o gol, o goleiro é expulso, tem toda uma polêmica se foi pênalti, não foi, não, o juiz dá a falta antes, expulsou o goleiro, como é que foi, até na hora a gente se confundiu ali, falei com o quarto árbitro, ele falou, realmente a gente assinalou a falta e depois deu o vermelho para o goleiro pelo que ele fez após essa marcação. Só que o time do São Bento, professor, a gente consegue ver uma força. No entanto, a torcida, obviamente, quer resultado, como o senhor falou, quer os 3 pontos, e no mundo maravilhoso, todo mundo quer ganhar. Só que tem 16 clubes e também tem um adversário do lado que trabalha, tem seu elenco e, obviamente, é muito forte. O time da Água Santa vem reforçado e, principalmente, tem o Vanderlei do outro lado, um goleiro que também é experiente. E como que o senhor pode dizer isso para a gente encerrar, inclusive, essa entrevista? Como que o senhor encara os jogadores do outro lado, professor? Como o calendário é muito rápido, é quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, toda hora, como que o senhor pode planejar o jogo? Acabou um, já começa a preparação? Como que funciona isso na comissão técnica do senhor? Ótima pergunta, né? Porque às vezes o torcedor ou quem está de fora do futebol acha que ser treinador é escolher para contratar, chegar no campo, distribuir 10 coletes para um lado, outros 10 sem colete, soltar a bola e falar: deixa eu ver, você é melhor, você sai jogando, você é pior, você não sai jogando. Já na volta da viagem de Limeira, já assistimos o jogo inteiro pela câmera aberta do nosso analista, já nos notebook, nos bancos, toda a comissão, cada um com seu notebook, já estudando o nosso jogo, o que nós fizemos, que nós passamos o vídeo do pós-jogo, que é o que nós fizemos, que precisa melhorar, ou de repente o que nós erramos e precisamos ajustar, e o que nós fizemos de bom, né? O gol sofrido e por aí vai. E hoje, a partir de hoje, já pela manhã, já estamos no CT desde cedo, vai ter treino à tarde, só que nós já estamos da comissão analisando o Água Santa, né? Com jogadores experientes, com jogadores alguns de nome, que é um time muito forte, que vai estar jogando em sua casa. Então nós estamos estudando já desde ontem o nosso pós-jogo e desde agora cedo o Água Santa, para tentarmos aí surpreender o Água Santa com alguma ideia sistêmica, ou troca de peças, ou de repente indução de pressão, ou se o bloco vai ser alto ou vai ser baixo. Enfim, tudo vai depender do que nós temos como características de atletas para que encaixe melhor para explorar as dificuldades e déficits do Água Santa e, claro, tentar controlar a possível força do Água Santa, né? Fabiano, eu Fabio, a gente muitas agradeço. vezes, Ah, a você vai gente muitas vezes complementar? fala Pode complementar. só. Não, a gente só, às vezes fala da nossa rotina também, né, Fabião? Tem jogo toda hora, mas imagina, tá Sim. voltando de Limeira, já tá estudando também, não é fácil, pô. Não, o futebol brasileiro é cruel, né? Quarto e domingo ali você tem que ser competente e matar um leão por quarto e por domingo, senão não vale nada. Fabiano, um abraço a você, obrigado pela participação. Eu espero revê-lo em breve com a gente aqui, porque você é um cara que fala bem, é um cara que está estruturando uma carreira. Boa sorte para você, viu?
Fábio Salgueiro, muito obrigado pelo convite, viu? Espero estar aqui em breve, sim. Um Legal, abraço, legal. professor. Muito obrigado mesmo. Vamos Bruno, eu que continuar com o agradeço, nosso viu? bate. Opa, legal. Ó, legal. Foi uma grata surpresa o Fabiano, viu? Um cara que fala bem, um cara que tem ideias boas. E aquela coisa que a gente falou da bola, né? 3 bolas na trave. Se essas bolas entram, a situação do São Bento seria outra, mas que ele tenha sorte aí, porque a Série A2 é complicada. Inclusive, ô Brunão, vamos tocar a Série A2? Eu não sei se a gente tem a arte Vamos dos lá. jogos da primeira rodada, ou você vai citar aí. Eu quero que você cite os resultados, Brunão, e eu vou fazer uma ponderação que vai te chamar a atenção. Fala aí. Vamos lá, na primeira rodada, como a gente está vendo aqui na tela, o OS, né, o Osasco Sporting, agora empatou com a Ferrinha Ferroviária por 0-0, Fabião. E uma coisa interessante, foram 8 jogos, 5 empates e apenas 3 vitórias, né? A gente percebe realmente um equilíbrio, por exemplo, aqui na Javari mesmo, que eu falo aqui na Javari, que eu sou da Moca, né, Fabião? Eu percebi, estava lá no jogo do 15 e contra o São Bento, e aí o pessoal vai atualizando, né? Tanto o Ademar quanto o Ito, que estava na narração, inclusive, eles vão atualizando os resultados, e uma hora eles falaram, pô, tá 3-1 pro Santo André, que é do Maurício Cupertino, que a gente já entrevistou aqui no Bate-Bola Raiz, Fabião. Do nada, 3-3 pro Juventus. Aí logo na segunda rodada, o Juventus vai lá e toma 5-1 da Ferroviária. Na primeira rodada ainda, 0-0 Sertãozinho e Taubaté, jogo que a gente transmitiu na tela da Ulisses TV. Monte Azul e Inter de Limeira empataram por 1-1 e o Linense venceu o São José por 1-0. O São José que a gente transmitiu também ontem 2-1 contra o Grêmio Prudente, ou seja, está muito equilibrado, né, Fabião? Está muito equilibrado. Eu vou ponderar uma coisa, mas antes eu vou te falar: você é da Moca, eu cobri muito o Juventus no início da carreira, e eu quero marcar com você para a gente assistir um jogo na Javari. Tô louco para voltar na Javari, não pelo Canoli, mas nem pelo gramado artificial, para ver o Juventus mesmo. Daí eu coloco a minha camisa que eu tenho do Juventus aqui, muito legal, Oh, a aí retrô sim. deles. A retrô deles, vão marcar, já deixo intimado você para você me convidar, a gente vai lá. Ô, Brunão, sabe o adendo que eu vou fazer essa primeira rodada? Você falou, você citou os Uhum. resultados. A gente sabe a força que tem de você jogar em casa. Dos oito jogos, apenas 2 mandantes venceram. Isso Cara, mesmo. impressionante. E isso, para mim, prova o equilíbrio do campeonato. Os visitantes vieram e fizeram frente aos mandantes. É impressionante. Dos 8 mandantes, apenas 2 venceram. E eu ainda, Fabião, estava conversando ontem com o Paulo Roberto Santos, né? Como o Ademar fala, Luxemburgo do interior é o rei do acesso ao todo, Fabião. São 14 acessos, sendo 6 da Série A2 para a Série A1. Obviamente, um currículo invejável, tem passagens por grandes clubes do interior. E uma coisa interessante, a gente estava falando sobre essa força do Votuporanguense, né, Fabião? E antes do jogo, falei, pô, professor, já venceu o Água Santa, 1-0, como o Fabiano falou muito bem pra gente. Realmente o Água Santa tem uma equipe que se reforçou completamente. Tem o goleiro, o Vanderlei, que passou pelo Santos, passou pelo Coritiba, inclusive. Um elenco experiente, o Votuporanguense vai lá e vence por 1-0. Sertãozinho e Taubaté, Fabião, é um jogo, inclusive, que o Sertãozinho sobe como campeão da Série A3 para a Série A2. E a gente já falou, pô, Sertãozinho tem um time legal, Taubaté também se reforçou, vai ser um jogo parelho, mas 0-0, Fabião. E como você bem antecipou, os mandantes, só 2 deles venceram. O Sertãozinho é um deles, inclusive, 0-0, mas indo para cima do Taubaté. Mesmo assim, o Taubaté fez frente, foi um jogo equilibrado, Fabião. E uma coisa que eu queria destacar também sobre o Grêmio Prudente, que ano passado foi semifinalista da Copa Paulista, que a gente transmitiu no Ulisses TV, acaba caindo para o time do Primavera, finalista, que ontem, inclusive, parabenizando o pessoal lá de Indaiatuba, venceu o Mirassol por 3-1, Fabião. Para ver também a força do interior, que a gente vem batendo há muito tempo, que tem que valorizar, realmente tem que transmitir o futebol do interior aqui na Ulisses TV. O Primavera vence o Mirassol por 3-1, e aí você pensa, putz, vamos puxar o ano anterior, vamos ver quais times eles eliminaram. Eliminaram realmente o Grêmio Prudente, que contra o Ituano empatou 1-1 na primeira rodada. Já ontem perde para o São José por 2-1 e o Ituano vence o Votuporanguense, que é um elenco estrelado, a seleção da Série A2 praticamente do ano passado, está no Votuporanguense e perde para o Ituano 1-0 logo na segunda rodada, né, Fabião? É verdade. E a segunda rodada, você quer passar os resultados aí, Brunão? Vamos lá, a gente abriu a segunda rodada aqui na tela da Ulisses TV com a vitória do Ituano, 1-0 contra a equipe do Votuporanguense. Eu quero puxar uma coisa interessante também, Fabião. Mazola Júnior é o segundo treinador com mais jogos na história do Ituano. Estava conversando também com ele sobre isso e ele disse sobre a permanência, né? Só que ao todo são 3 passagens.
mesmo um cara que está há muito tempo, um treinador histórico da equipe do Ituano, lá do Galo de Itu, mesmo assim tem pressão. O Fabiano antecipou muito bem para a gente. Eles estão voltando de Limeira, já tem que olhar, já tem que estudar, uma viagem que é cansativa, pega um ônibus e a gente mesmo reclama às vezes. Putz, olha como que é a nossa rotina como jornalista. E eles também, né, Fabião? Como eles têm que analisar a equipe. O Ituano abre a rodada vencendo o Votuporanguense por 1-0, um gol marcado pelo Neto Berola. E uma coisa legal desse time do Ituano tem o Neto Berola no ataque junto com o Bruno Mezenga, dois jogadores que passaram por grandes clubes aí do futebol brasileiro. Bruno Mezenga foi da Água Santa naquela final contra o Palmeiras, vence o primeiro jogo por 2-1, Palmeiras depois reverte no Allianz Parque, vai jogar também depois no Santos, mas é a dupla de ataque da equipe do Ituano, Neto Berola e o Bruno Mezenga. Eles abriram vencendo por 1-0 com o gol do Neto Berola, a equipe do Votuporanguense. Logo depois, o Santo André em casa, Fabião, perde para o Monte Azul 4-0 no placar. Simplesmente uma goleada 4-0, a equipe do Goleada. Monte Azul também, que a gente olha, é óbvio, né, Fabio? A gente faz uma análise, como a gente fez muito bem no dia 1º de janeiro aqui na tela da Ulisses TV, planejando quais são as equipes fortes, quem foi muito bem em 2025, quem não foi tanto, quem se reforçou bem. E a gente estava falando sobre o Monte Azul, conversei com o Ademar, inclusive, ele falou, cara, olho no Santo André. O Copertino tem um bom plano de jogo, ele conversou com a gente, uma baita de uma entrevista, como do Fabiano Carneiro, inclusive, mas acaba perdendo para o Monte Azul 4-0 no placar. Taubaté e o Oz, né, o Osasco, empatam por 2-2 e aí a Ferroviária, lá em Araraquara, vence o Juventus por 5-1 também. O Juventus, em 2 jogos, 8 gols sofridos, Fabião. Precisa reagir rápido, inclusive. O adversário do São Bento, do Fabiano Carneiro, no final de semana, o Água Santa, venceu por 2-1 a equipe do Linense. Inter de Limeira e o São Bento do Fabiano Carneiro, a Inter de Limeira, vence por 2-0. E até citou uma coisa que a gente vai atrás, inclusive, Fabião, para saber sobre essa folha da equipe da Inter de Limeira, que é uma folha invejável. 50 mil, o melhor jogador deles, recebendo uma Série A2, uma realidade que a gente sabe muito bem como é que é. Pô, uma folha invejável. 2-0 no Pô, placar. Já o 15 de Piracicaba, em Piracicaba, venceu, na verdade, o primeiro jogo venceu a equipe do São Bento. É uma equipe nova, inclusive. Vou puxar também nas minhas anotações aqui. Vou dar uma de Luiz Ademar, Fabião. Vou puxar nas minhas anotações. Mas a opa! equipe do 15, ao todo foram 11 contratações e 15 jogadores seguiram da conquista da Copa Paulista. Fabiano falou muito bem para a gente também. Todos os times que mantêm o treinador e mantêm uma base da temporada passada já largam na frente. No entanto, a equipe do Sertãozinho traz um treinador português, né, que é o Ricardo Lima, inclusive, traz e ele logo vence o 15 de Piracicaba, campeão da Copa Paulista, vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, vence 4-3, um jogo absurdo. E a gente transmitiu também na tela da Ulisses TV na noite de ontem. O São José venceu a equipe do Grêmio Prudente por 2-1, Fabião. E só um adendo, né? Uma Inter de Limeira que consegue pagar 50 mil para um jogador numa Série A2, que a gente sabe as dificuldades financeiras dos clubes, pô, isso aí é salário de Bruno Puzóvio na Ulisses Costa, pô, então na Pô, Ulisses TV, né? Então, pelo amor de Deus, né? Mas, ó, o Bruno, infelizmente, o Fabiano falou da pressão e do imediatismo do futebol brasileiro. E se a gente projetar de treinadores já pendurados na terceira rodada, o Fabiano entra pressionado pra caramba também, vai ter que buscar um ponto fora. E o Água Santa que mostrou força no jogo em casa, mostrando força, vencendo na segunda rodada. Essa terceira rodada promete, viu? Essa terceira rodada a gente vai projetar os terceiros, ou vamos projetar a rodada do final de semana, que a Ulisses TV vai estar também vamos lá, vamos lá. transmitindo, né, o Brunão? Teremos Você tem dois aí, o que é que jogos, eu um no passo aqui? sábado e um no domingo. Vai lá, Fabião, vai lá, Isso. porque a gente vai Então vamos lá, conversando vamos aqui. lá. Não, a terceira rodada é o seguinte: eu vou na minha ordem aqui. Inter de Limeira e Taubaté, às 4 horas, em Limeira. Nós temos Grêmio Prudente às 6 da tarde, aí um horário mais, uma temperatura mais amena com o Oeste. E nós temos no sábado mais um jogo às 7 da noite, São José e Juventus. Olha o Juventus também pegando São José, um jogo complicado fora de casa. Aí no domingo nós temos às 10 da manhã esse jogo com a Ulisses TV transmitindo Santo André e 15 de Piracicaba. Esse jogo promete bastante, um jogo em Santo André, 15 de Piracicaba, atual campeão da Copa Paulista. Daí nós temos no domingo, eu acho que eu pulei jogo de sábado aqui, não pulei não? Eu pulei jogo de sábado aqui. Ao Peraí então. todo, isso, São, vamos lá, são são seis seis jogos no jogos sábado. sábado.
Então, tudo Isso, bem. Eu agora que eu vou só vi. complementar que no domingo nós temos Monte Azul e Linense também às 10 da manhã. E retomando os jogos de sábado que passou batido aqui é o Água Santa com o São Bento, que nós projetamos agora, falando com o Fabiano, bom técnico do São Bento, um cara esclarecido, mas que está sob pressão. Nós temos Ituano e Ferroviária às 6 da tarde. E nós temos Sertãozinho e Votuporanguense às 7 da noite também no sábado. O que você projeta, Bruno, para essa rodada do final de semana? Vamos lá, 6 jogos no sábado, né, Fabião? Inter de Limeira e É. Taubaté é um jogo que promete, é um jogo bom, realmente. A equipe do Taubaté reforçada trouxe, por exemplo, o lateral direito Mica, que era do Grêmio Prudente, inclusive, na campanha da Copa Paulista, parou na semifinal, mas é uma equipe que investiu. E tem o Bernardo Rosa, Fabião, que é o camisa 10. Ele, inclusive, é uma história curiosa. Em 2016, na base do Flamengo, ele estava no sub-20, era simplesmente meio de campo. Ele, Lucas Paquetá e Vinícius Júnior. Ele foi o Nossa terceiro Senhora. artilheiro daquela equipe. Tinha o Lincoln também, um jogador da base do Flamengo, que até Legal. é um jogador marcado por ter perdido aquele gol contra o Liverpool naquela final do Mundial, mas olha como que era a base do Flamengo. O Bernardo Rosa rodou e tá um jogador de 24 anos, tá no Taubaté, inclusive, e eu tava nesse Sertãozinho Taubaté na primeira rodada, Fabião, e eu vi, ele foi substituído, entrou o Rodrigo Gaia, e aí ele passou assim na minha frente, e ele falou, cara, além do calor, as minhas pernas estão muito pesadas. Ele não fez pré-temporada, Fabião. Ele não estava na equipe Eu do Taubaté imagino, já na nossa. pré-temporada. Então, imagina como é, correr 90 minutos e tava um calor e de sertãozinho, inclusive, Fabião. Mas no sábado também, um jogo muito interessante, São José e Juventus, um clássico, digamos, aqui também. Não é regional, mas sempre tem um jogo bom, vai ser lá no Martins Pereira, às 7 horas da noite, jogo legal de acompanhar. E, obviamente, para fechar o sábado, Fabião, Ituano e Ferroviária, aqui na tela da Ulisses TV, inclusive, estarei lá no Novelli Júnior, narração do chefe Ulisses Costa. Prometo que eu vou fazer um trabalho direitinho também no sábado, Fabião. Então, só retomando a agenda da Ulisses TV, nós temos no sábado esse jogo que você vai estar presente em loco, como repórter Ituane Ferroviária, no Novelli Júnior, 18 horas, um jogo imperdível com a narração do nosso querido Ulisses Costa. E no domingo, 10 da manhã, Santo André, Cris de Piracicaba, no José Daniel. Você vai estar nesse jogo também, Bruno? Vou lá no, Vai. no José Daniel. E uma coisa interessante, o Maurício Cupertino, Fabião, que a gente entrevistou no Bate-Bola Raiz, ele estava na equipe do Santos Sub-20 na temporada passada, na conquista, inclusive, do Paulistão Sub-20 que a gente transmitiu aqui na Ulisses TV, foi o Vinícius Marques. Mas ele iniciou essa campanha e ele, inclusive, só revelou um jogador, talvez ele ajudou nessa passagem do Sub-17 para o Sub-20, um tal de Robinho. Eu acho que ele tem um pouquinho de visão, viu, Fabião? Tem Robinho um pouco de Júnior. visão. Tem um pouquinho de visão e, ó, Bruno, é o seguinte, domingo, 10 da manhã, garrafinha de água na cintura e muito protetor. Bom trabalho para você domingo. Ficamos por aqui, um grande prazer, viu, Brunão? O prazer é todo meu, Fabião. Um grande programa. É uma dificuldade substituir o Ademar e principalmente dividir o microfone com você, Fabião, que não vou fazer talvez uma afirmação, não ia fazer, mas eu vou fazer, Fabião. Desde pequeno acompanhei você e o Ademar, então tá dividindo o microfone, isso é muito legal. Só me confirma, Fabião, são quantas Copas do Mundo e Olimpíadas na sua carreira? Ah, eu fiz 4 Copas, né? 4 Copas e Olimpíadas também. Acho que deu umas 5 mais ou menos. Nem todas em loco, mas sempre na cobertura, sempre participando, sempre trabalhando. E é muito legal ver talentos como você surgindo aí com sangue nos olhos em cima de informação. O jornalismo é informação, o jornalismo é você buscar os fatos e ligar para as pessoas como o Bruno faz. Brunão, um abraço a você, aos amigos conectados na Ulisses TV, um forte abraço. Esse é o Bate-Bola Raiz, a TV Ulisses é realmente escorada no futebol raiz, no futebol do interior do estado. Estamos juntos, Brunão, um abraço para você. Valeu, Fabião, muito obrigado. Abraço para todo mundo ligado na Ulisses TV. Sábado, compromisso com a gente em Ituano e Ferroviária. No domingo, Santo André e 15 de Piracicaba. Um grande abraço. Até mais.